de matemática. Olá, na aula de ciência de hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai explicar, né, todo o assunto que a gente já viu desde o começo, né, sobre a matéria e tudo que a gente fala sobre matéria, né? Então, muito bem. Presta atenção direitinho, não é? Que eu vou explicar e vai ter algumas palavras, algumas frases, não, acho que não, né? Para vocês completarem. Eu vou parar, ou melhor, vou parar a frase no meio que é que vocês completem, né? Eu vou falando e vocês vão parar e completar. Vamos ver quem consegue. Isso é mais um jogo de vai e vem. Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia fazer a mesma coisa, né? Eu digo uma frase e vocês completam para ver se vocês entenderam o vídeo, né? Vamos lá, né? Para a nossa revisão de ciência. O que é que a gente viu de verdade, né? A gente está estudando sobre a matéria. A gente acha que é um assunto difícil, mas não é, né? O que é que a gente tem que entender primeiro sobre a matéria? A matéria é tudo aquilo que tem peso, volume e ocupa lugar no espaço. Pronto. Se eu perguntasse, o que é a matéria? Vocês vão dizer que é tudo aquilo que tem e ocupa. Se eu fosse responder essa pergunta, eu ia dizer, é tudo aquilo que existe, tem peso, volume e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. O pessoal acha que o ar não ocupa lugar no espaço. O ar ocupa lugar no espaço, sim. Porque eu estou aqui em um ambiente fechado, não é? E tem vários objetos. O que não é ocupado pelos objetos é ocupado pelo quê? Pelo ar. Uma caixa. Você pega uma caixa e fecha essa caixa. Dentro dessa caixa vai ter o quê? Ar. Então, o ar também ocupa lugar no espaço. E o ar tem peso, sim. O ar tem peso. O ar tem volume, né? Porque se você pegar uma bexiga de festa, encher de festa, né? Encher ela, você vai ver o volume do ar, né? E o ar tem peso, porque o ar, quando está se movimentando, dá uma ventania muito forte, balança as coisas, balança as folhas das árvores e tudo mais. Então, tem peso, né? Então, matéria é tudo aquilo que tem peso, volume e ocupa lugar no espaço. Muito bem. A gente fala quando tem peso, é algo que é relacionado à massa, ou seja, o peso de um objeto, de uma matéria, é a massa. Ou seja, a massa é o peso, não é, de todo o objeto, não é? E o lugar que ele ocupa no espaço é o volume, ou seja, qual será o meu volume corpóreo, né? É todo aqui, é todo o meu corpo que ele vai ocupar lugar no espaço. Os volumes, né, eles são quase sempre medidos por litros, não é? E a massa é medido por quilo, né? Então, vamos deixar isso bem claro, né? A massa de um objeto tem a ver com peso e, não é, o espaço que uma matéria ocupa tem a ver com o volume. Qual será o volume de sangue que tem no meu corpo? O sangue ele é medido por litro, por ml, não é? Então, deixa bem claro. Volume, líquido. Massa, peso. Beleza? Muito bem. Aí, vamos lá. A matéria ela pode estar em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Sólido é toda matéria que ela tem uma forma definida, não é? Um volume definido. Ele ocupa um espaço, um lugar no espaço já certo, não é? No líquido ele vai ter a forma em que ele está. Se eu pego o suco, coloco, tá numa jarra, o suco vai ter o formato da jarra. Mas se eu coloco ele em um copo, ele vai ter o formato do copo, não é? Se eu pego um refrigerante, está lá na latinha, e coloco ele em um copo, ele vai sair do formato do copo e vai
o formato da latinha e vai para o formato do copo. Então, o líquido ele não tem forma, mas ele tem o volume, né? Tudo aquilo que ele ocupa, todo o espaço que ele ocupa. Muito bem. Por exemplo, se eu pegar um refrigerante e jogar ele no chão, ele vai se espalhar, não é? Então, ele não tem uma forma certa. Ele só tem o volume, né? A parte que ele ocupa. Muito bem. Já a matéria no estado gasoso, ele nem vai ter volume e nem vai ter, né? Ou melhor, não vai ter forma e não vai ter volume. Ele vai se expandir, geral. Qual é a forma do ar? O ar vai ter a forma que você colocar. Não vai ter, né? E qual é o volume do ar? Vai depender também de onde ele estiver. O ar pode estar dentro de uma caixinha de fósforo, pode estar dentro de uma sala de aula. Então, qual é o volume do ar? Isso é muito relativo, não é? Enquanto no sólido ele é todo certinho, no líquido ele vai mudar de forma e no gasoso ele não vai ter forma, não é? E nem volume, não é? O espaço que ele... Muito bem. E a gente viu, não é? Que uma matéria ela pode mudar do estado, uma mudança física. A gente viu lá o exemplo da madeira que virou um lápis, não é? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixou de ser madeira? Não. Apenas está com outra forma, não é? O suquinho de melancia lá do livro, que era suco de melancia, a menina congelou, virou picolé de melancia, aí ficou duro. Será que deixou de ser suco de melancia? Ele está apenas duro, não é? Muito bem, então mudou só o estado físico, né? A mudança de estado, né? Mas ele continua, né? Já a mistura, não. A mistura é quando você pega, por exemplo, sal e coloca no feijão. A gente misturou sal e feijão. A gente aí tá misturado, não é? Então, mas aí as matérias ainda existe sal, porque se não existe sal no feijão, o feijão não ia ficar salgado, né? Ou então com gosto bom. Então, quando a gente mistura uma coisa com outra, a matéria, né? As matérias, elas se misturam, mas elas não deixam de desaparecer. Um exemplo é quando você vai tomar café. Se você pega, bota um copinho de café, aí coloca no de vidro, aí coloca uma colher de açúcar, o açúcar vai lá para baixo. Aí você mexe, 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 cadê o açúcar? Sumiu, desapareceu? Não, ele dissolveu, ele está dissolvido dentro do café. O café ficou doce, então dentro do café tem açúcar. O açúcar não deixou de existir, ele apenas mudou de forma, ele se misturou com o café, não é? Muito bem, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? E agora a gente vai fazer um resumo bem rápido, né? Matéria é tudo aquilo que tem forma, peso e ocupa lugar no espaço, não é? Muito bem. A massa de uma matéria está relacionado ao peso. O volume está relacionado ao líquido. A matéria tem 3 formas: sólida, líquida e gasosa. A matéria ela pode mudar de forma e continuar a mesma. Por exemplo, o suco de melancia que virou picolé de melancia. É ainda a mesma matéria, só está em outra forma, não é? Muito bem. E uma matéria pode se misturar com a outra. O café e o açúcar. Mistura os dois, mexeu, sumiu? Não, apenas estão misturados. Beleza, gente. Essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido melhor, não é, esse conteúdo. E até semana que vem com mais aula de ciência. Mas amanhã tem aula, viu?